Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio de Copo Meio Cheio, esse podcast plural para a gente falar sobre cultura pop, sociedade, comportamento, jogar questionamentos, dar uns pitacos, enfim, aquilo que a gente gosta de fazer numa boa roda de conversa. Estou aqui hoje com meus bons amigos, Cacau. Euzinha, Cacau Cavalcante, sou diretora de arte, sou ilustradora, sou taróloga, tenho uma loja dos meus quadros com as minhas ilustrações e mais um monte de coisa. Os bons amigos tomando os bons drinks de água e água com gás. Fit. Eu sou Leonardo Menezes, olhando pra cima, gente, é que aqui tem um retorno, né? A gente é chique. A gente se vê também, né? Mas olhando pra vocês, eu sou Leonardo Menezes, eu sou comunicador, eu sou roteirista, redator, cantor, que mais eu sou? Podcaster, que eu tô aqui fazendo podcast com as minhas melhores amigas, mulher e melhor amiga. E é isso, gente. Eu sou Tawane Valentim, gerente de produção artística e aqui Muito chique. podcaster. Muito chique. Obrigada. Eu sempre me acho alguém quando eu falo isso. E o assunto de hoje é um assunto muito amplo que eu tenho certeza que você tem minimamente uma opinião. Mas pode ser que você não se sinta tão confortável, dependendo dos espaços aí, para dar essa opinião. Porque, né, é um assunto, no fim das contas, polêmico, né? Com muito diz que me disse. Vamos falar sobre a era da harmonização. Eu lembrei daquele meme da Valesca. Muita polêmica, muita confusão. Até porque estamos na era da harmonização. Vamos entender aqui hoje a beleza através do tempo e principalmente a beleza do nosso tempo. Harmoniza? Não harmoniza? Tem que ter idade? Faz lipoled? Faz lipoled e Bota fala a que boca. faz dieta? Tira a boca, bota Fala que silicone. faz dieta, é ótimo. Vamos entender? Vamos entender, vamos questionar e vamos aprofundar todo esse rolê. Bom, vou começar trazendo uma breve introdução para a gente entender quem normalmente sempre ditou beleza, pelo menos dos anos 40 para cá. A tendência sempre foi colocada para pessoas a nível artístico, celebridades, e muito se começou ali nos anos 40 com Marilyn Monroe, né, o padrão daquelas mulheres, que inclusive é um padrão completamente diferente do que temos hoje, né? Então, o que era o padrão nos anos 40, hoje é Marilyn Monroe é anos 40? É tudo isso? Sim. Eu acho que é 50, 60. Bom, eu já tinha nascido, talvez. Ela pegou os 40. Ok. Então gente, faz tempo, hein? Assim, novilha, o auge, né? Antes da mídia já falar, ai, tá velha, vem a próxima, né? Que a mídia faz isso. Então, Mas tinha Audrey Hepburn, né? Exato. Essas mulheres, elas traziam a tendência de beleza na época. Chegamos ali nos anos 90, anos 2000, com a beleza entregue pelas top models, né? Magríssimas, altas, cabelos longos. E a nossa geração se lascou muito mentalmente por esse meio de influencer. Por esse estereótipo. Exatamente. E hoje estamos em 2023 e mudou muito a forma, inclusive, de se consumir beleza, né? Antes você precisava ligar a TV, né? E hoje não necessariamente. Hoje as influenciadoras que ditam essa moda. Exato. Influenciadora do quê? De qualquer coisa. Nem precisa, de fato, ter um nicho, né? Pode ser uma influenciadora, vamos supor, de um nicho que não seja corpo, né? Não é uma musa fitness. Não é uma musa fitness, mas tá ali Para mais influenciando. informações, consultem o episódio da cultura do luxo. Exato. Aqui uma coisa liga na outra. Enfim, vamos questionar como que se dá essa beleza hoje, os prós, os contras, mas principalmente pautando que nunca se fez cirurgia plástica como hoje, nunca se fez procedimentos estéticos como hoje. Primeiro, eu acho que a gente precisa lembrar
Siga a gente em todas as nossas redes sociais. Essa é a parte chata, gente. Não, a parte Cacá, chata ela do sempre episódio. puxa, né? Ela É, sempre... ela traz a sempre gente. É lembra. porque eu sempre sou a chata. Olha, Então- que mentira. Mentira. Quem Coitadinha. conhece sabe que eu sou mais. Então eu sempre puxo essa questão, porque é importante Super. você seguir, você compartilhar, você curtir agora mesmo. Sabe se vai gostar? Não sabe. Curte do mesmo jeito. Dá Daquele like no crédito, entendeu? É, dá um pause Exato. aqui. Em todas as redes sociais vocês encontram a gente como @CopoMCheio. Se inscrevam no canal e sigam no Spotify também. E se você tiver a fim de colaborar para a continuidade desse podcast, você pode estar participando da nossa campanha no Apoia-se, onde a partir de R$5 você pode ganhar várias recompensas exclusivas para quem fortalece no Apoia-se. Isso vai de conteúdo exclusivo, brindezinho como o nosso belo copo e muito mais. Acesso às pautas com antecedência, Aham. pode se comunicar direto com a gente. Participar de um episódio, fazer uma vinheta do episódio. Exatamente. Bora! Então é isso, sigam, tá tudo aqui na tela e se você não tá na tela, você acabou de ouvir, não é mesmo? Gente, eu posso puxar uma curiosidade? Vocês fariam O quê? qualquer intervenção estética Eu- hoje? Eu luto Sim. pra não cair no fazer, porque tem um monte de coisa em mim que uma agulha resolveria. Eu faria, mas não é necessariamente questão estética. É quase uma questão de saúde. Eu diminuiria meus peitos. Ok. Porque Ah, mas a aí não dor entra nas na- costas, a dor nas costas é foda. Aliás, esse é um ponto, né? Agora a estética, ela não é só sobre saúde. Exato, Sim, a exatamente. estética também é sobre estética. Mas eu queria, na verdade, iniciar aqui a minha opinião sobre esse episódio, trazendo para a raiz da questão. Bora. Eu acho que tudo que a gente comentou tá muito na superfície. No sentido do porquê que as pessoas fazem e o decidiram não fazer. Certo. Mas eu entendo que as pessoas, tudo isso vem de um lugar em comum, que é a insatisfação consigo mesmo. É uma questão de autoimagem, é uma questão de autoestima, é uma questão de autopercepção. Sim. E isso vem da onde? O lugar que a gente sempre acaba caindo. Do capitalismo. Ah, a culpa é do capitalismo? Sério? Por quê? Não me diga. Existe uma estrutura que ganha com a nossa insegurança. Existe uma estrutura que ela fomenta que a gente esteja insatisfeito com quem a gente é Sim. pra gerar lucro. A gente satisfeita não compra, né? Gente satisfeita não compra. E tudo isso dentro do machismo, dentro do sexismo, dentro do racismo e tudo que tem na panela do capitalismo, Ai, que né, maravilha. família? Exato. As pessoas dentro do capitalismo, elas querem ser aceitas. Se elas querem ser aceitas, elas precisam seguir. Eu preciso fazer a minha skincare todo dia pra não É. envelhecer. Eu acho Porque que, na pessoas- verdade, o capitalismo se aproveita da maneira que o ser humano age, que é pertencimento, né? Exato. Pertencer a grupos. Isso é antes do capitalismo, mas se aproveita disso. Se aproveita disso, exato. Então, assim, o que é dito e visto como algo que é aceito e algo que é bem quisto na sociedade? Em quesito mulher, tá? No ponto mulher. Uhum. É a mulher branca, jovem, magra e que tá sempre de bem com a vida. Mas que tem um peitão, que tem um mundão também. Não necessariamente hoje em dia. Depende do tempo. Depende anos da 90 você época. precisava ser uma tábua. É, você precisava, sim. Hoje, nos anos 90, a Kardashian não ia arrumar nada. 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 Então, o que a gente precisa? Cuidar sempre da pele, comprar vários produtos pra não envelhecer. Porque se eu envelhecer, se tiver uma marca de expressão, meninas de 20 anos colocando botox, porque tem o início de um pé de galinha que só ela percebe. Porque não? Ser velho? Estar com uma estética de alguém que passou um pouquinho dos 30, 40 anos, isso não é aceitável. Nossa, existe coisa mais triste do que você ter que cobrir ruga de sorriso? Gente, a ruga já tá ali porque você foi feliz, basicamente. E aí você tá cobrindo a ruga do sorriso porque ninguém pode saber que você sorriu muito na vida. Gente, Assim, eu acho que dentro desse recorte existem outros recortes, como, por exemplo, a questão do rejuvenescimento, ela é muito mais presente hoje, porque antes era uma coisa mais do
é isso, você já está velha, você já não tem nem no que participar, já era uma Não tem chance pra exclusão você. Sim. mesmo, né? Então, nós mulheres, a gente sempre foi colocada nessa roda de vem a novinha e faz o nome dela, e aí a outra que veio antes fica velha, fica deixada de lado, isso cai até no etarismo, né? Sim. Então, Que na hoje... indústria do cinema também tem muito, né? Exato. Da Tipo, música. depois de Na certa idade, você indústria não pode fazer mais toda. papel de mocinha nenhuma. É a Exatamente. mãe, é a É avó. agora, inclusive na nossa geração, que isso tá sendo um pouco mais falado. Mas ali nos anos 2000, era muito sobre corpo. O facial, ele sempre esteve, mas era muito a lipoaspiração ou silicone. Quando se Uhum. tratava de facial, era uma questão de nariz, enfim, umas coisas talvez maiores, digamos. Hoje é mais sobre não só a rinoplastia, mas várias outras pequenas coisas. É sobre a sobrancelha que tem que ficar assim, no Fox Eye. E com o tempo que a gente vive, fica muito mais acessível também, né? Exato. Não é uma coisa tão absurda assim, sem entrar na faca, E sabe? esses são um dos nossos problemas hoje. Por quê? Eu não sei vocês, mas eu lembro que eu, quando criança, associava procedimentos estéticos para adultos, assim, de 30 anos em diante. Sim. Eu lembro de ficar chocada a primeira vez que eu vi uma pessoa de 18 anos Fazendo uma lipo. fazendo uma Não, lipo, mas colocando um Na minha silicone. na época que eu era criança, eu lembro de coisa de cirurgia plástica ou coisa estética ser 40 a mais até, Sim, sabe? Porque eu sim, começava a ver, sei lá, minhas tias, minha mãe se preocupar um pouquinho mais com a ruga, usar o creminho da Avon da Natura, sabe? sim, Pra ruga e se sim, preocupar um pouquinho mais e ter a vontade de fazer, sabe? Ter a sim. vontade de fazer a lipo, ter a vontade de botar o botox, ter a vontade de hoje em dia que é mais preenchimento labial, mas tipo, preencher alguma coisinha, eu lembro que era Sim. 40 a mais. Quando você me falou, antes da gente entrar aqui na pauta, de que cada vez mais pessoas Novas. antes dos 30 procuram, Sim. é um sintoma mesmo, assim, Essa questão que a gente não parte mais do do rejuvenescimento. Né? rejuvenescimento. É a questão do sentir-se pertencente, é a questão do não gostar de si, do sempre ter alguma coisa pra mudar porque você não tá feliz com o que você olha no espelho. Porque isso vem do que a gente é bombardeado o tempo todo da influencer que tem o corpo perfeito e ela vende que tem o corpo perfeito naturalmente, mesmo tendo feito milhões Sim. de procedimentos estéticos. Ah, Mentira mesmo, né? Mentira mesmo. Ah, não. Deliberadamente. Caratismo, né? Bota esse chip, toma essa gummy bear, que você vai ficar, O ó. que é um chip? Não, tem um chip da chip da beleza que você beleza que você coloca. coloca. Você não sabia? Não sabia, agora eu tô sabendo. Existe agora um tal de chip da beleza que eu não vou saber te dizer exatamente como ele funciona no passo a passo. Ele é um tipo de hormônio, se eu não Ele me é um engano. tipo Meu de Deus. hormônio. Sabe a Patrícia Ramos, a blogueira que inclusive apresentou o BBB na última edição, naqueles pós-BBB? Não, mas segue lá. Ok, vou te mostrar depois. Mas ela falou, inclusive, no De Frente com Blogueirinha, que ela participou, que ela fala mesmo que ela tem o chip da beleza e ele meio que facilita todo o esforço que ela faz, assim. Então, ele contribui na Pra academia, pro emagrecimento, pra pele, não sei o quê. Mas é uma coisa também que é de pessoa pra pessoa, né? Ela até o momento tá dando certo, mas, tipo, pra algumas É pessoas dá Questionável também. inflamação. A Assim, eficácia, não sei. vamos aos questionamentos, porque eu acho que é um assunto que tá muito próximo. Hoje em dia, todo mundo conhece alguém que ou harmonizou, ou colocou a lente, ou colocou a porcelana. Nossa, a lente é realmente. Eu, particularmente, eu teria até que pensar se eu fosse citar pessoas que não se renderam em nada para novas estéticas. E assim, não só querendo problematizar, mas querendo questionar mesmo e trazer para reflexão. Então, como eu disse no começo, você tem uma opinião sobre isso, compartilha essa opinião com a gente aqui, que esse Sem assunto dá para julgamentos. render o bloco. De novo, sem desrespeito. Mas assim, vamos falar, eu acho que é muito sobre responsabilidade ou irresponsabilidade nos dias de hoje, né? Depois da gente entender anos 90, anos 2000, chegamos no hoje.
como que afeta você essa pressão, por exemplo, para que você seja uma mulher magra, com seus traços afinados, né? Enfim, com certeza você tem. Eu acho que foi uma questão muito mais potente na minha adolescência. Assim, extremamente. Porque na minha adolescência era exatamente isso. Eu olhava na TV, eu olhava nos filmes, eu olhava na mídia no geral e eu via pessoas completamente diferentes do que eu era. Completamente. E Sim. então, a pessoa que se parecia comigo sempre era a vilã, sempre A era Úrsula, né? tipo a Úrsula da Pequena Sereia. A Pequena Uhum. Sereia Uhum. é branquinha, cabelo A liso, mulher Ela que- linda. livinha, A mulher que magra. esculacha a Mulan no começo do filme. Exato. Então, Mas pensa, onde você viu Sim, o papel das pessoas sim. gordas? Ou no Engraçadão, sabe? ou você É, era engraçadão. escrachada ou você era vilã. Você nunca era mocinha, você nunca era bonitinha. Nunca era mulher quista, desejada, Nunca. protagonista. E acho que isso também acabou afetando muito. No momento da adolescência, onde você quer começar a se relacionar com outras pessoas. Sim. E aí você sempre é preterida. Sim. Sempre é a amiga, sempre é a que vai pegar, mas vai pegar no sigilo, não vai contar pros amigos que ficou. Uhum. Sempre é a que, putz, não, com você é isso daqui, mas se for pra assumir um relacionamento, vai ser com outra pessoa, não vai ser Sim. com você. Então acho que isso acabou pegando muito. E conforme o tempo foi passando, eu fui sentindo, de fato, uma necessidade meu cabelo, ele já é liso, ele é ondulado, mas ele é liso. Mas era a chapinha, era o emagrecer, era o estar sempre maquiada. Porque senão Uhum. você se sentia, Sim. sabe, fora do que era esperado de você. E dentro desse desejo, principalmente do emagrecimento, porque desde pequena eu fui uma criança gorda. Desde pequena eu fui uma pessoa gorda. Mas teve um momento ali da adolescência, acho que dos 13 até os 16 anos, mais ou menos, que eu cheguei a pedir pra minha mãe pra ir no médico, pra tomar medicamento, pra realmente fazer tudo ali, né? Mas da sua mãe nunca veio uma parada de incentivar você, de Veio gerar uma também. pressão. Veio. Sim, Tá, na família ok. no geral, sempre Porque teve era a sociedade muito. que a gente vivia naquele Sim, momento, sim, né? não, totalmente. Sempre teve muito uma questão da estética. Eu cresci Sim. vendo a minha mãe querendo emagrecer. É. Sabe? Não é uma. Sim. Eu acho que também existe um espelhamento Uma aí. herança, né? Uma herança Exato. social. Uma Uhum. tia que também era gordinha quando era gorda quando era adolescente e emagreceu, e aí a vida se transformou e ficou muito melhor, sabe? Sim. Então, existe sim resquícios de família, e acho que isso não é uma coisa minha, é uma coisa que todo mundo acaba tendo. Sim. De uma cobrança de não, você precisa estar magra. Tudo bem que tem toda a questão de saúde, tem tudo, enfim, faço meus exames anualmente, todos eles estão perfeitos, apenas tenho baixa vitamina D, mas enfim. É só pontuando, Mas porque sempre entra é na isso, questão, porque mas é isso é associado, né? saúde. Você só come besteira, você não Sim, consegue fazer uma sim, caminhada. Sim. Enfim, mas eu acabei pedindo, sim, pra minha mãe pra ir no médico, pra tomar medicamento. Eu tomei medicamento por muito tempo, fiquei bruleibe das ideias, porque... Tava magra? Tava Tava magra. magra. Teve uma época que eu realmente estava Mas magra. a que eu emagreci. cabeça. Não, tava, tipo, contando calorias metodicamente todo dia. Dia que comia, tipo, uma maçã e ficava me sentindo culpada depois. Chorava todo dia me olhando no espelho porque eu nunca me sentia boa o suficiente. E mesmo estando, tipo, com 40 quilos a menos do que eu tenho hoje, eu me achava horrorosa. Então, eu comecei a entender também, com o passar do tempo, que a minha autoestima e a forma com que eu me enxergo, ela tá muito mais relacionada com a minha mente do que com o meu corpo em si. Uhum. Porque na Sim. época que eu estava mais magra, eu estava mais triste muito mais que triste nunca. do que eu sou hoje. Tava com a cabeça muito Do que eu mais... sou, ainda triste aquela. Mas é verdade, a gente vive numa sociedade... Aqui, ó, quem não está bravo não tá está prestando atenção. Sim. Não tem como você tá bem hoje, sabe? Sim, ok. Completamente não. E tava todo mundo me elogiando. Eu chegava em casa todo dia, completamente, assim, comia uma coxinha na rua. Me Sim. sentia extremamente culpada. Acabava de comer, sentia vontade de chorar. Contava a caloria que nem, Uhum. assim, que nem louca mesmo. Sim. E aí saía na rua, todo mundo, nossa, como você tá linda, como você emagreceu, agora sim, agora você conseguiu ressaltar Mas a tem beleza que do seu manter, rosto. né?
Mas tem que manter, né? Aí vi assim, saía, comia um negocinho a mais. Olha aí, ó. Já tá engordando de novo. Olha aí. Tá comendo desse jeito de Caramba. novo, Tem que vai tomar engordar. cuidado, Tem hein? que tomar cuidado, tem que se cuidar, hein? Você tem que se cuidar, senão você vai Caramba. engordar de E novo. vai ficar sozinha, né? Vai ficar Porque- doente, vai ficar sozinha, vai ficar triste, não vai poder aproveitar a vida, porque tem muito disso também. Você só acha que vai conseguir ser feliz, aproveitar a vida a partir do momento que você estiver magra, que você estiver harmonizada, que você estiver com o cabelo perfeito. Então, assim, toda essa questão da pressão me afetou muito mais na adolescência por conta da cabeça os hormônios estarem em alta. A cabeça não ser, tipo, você não tem a maturidade pra conseguir se questionar e falar, sim, então isso daqui tá errado. sim. Existe toda a questão da pressão Na de adolescência, a sociedade. nossa prioridade é se encaixar em algum grupo, é não ser Exato. excluído É se na sentir escola. Então, existe aí essa necessidade de pertencimento que faz com que você realmente se coloque em uma posição com você mesma que acaba sendo muito mais prejudicial do que você realmente só aceitar. Sim. E aí, depois de um tempo, de muito tempo, e nem vou falar que esse processo hoje, ele tá 100%, e nunca nem foi acho que um 100%. dia será 100% resolvido, mas eu falei, quer saber? Eu vou ser feliz. Sim. Até onde eu sei, eu tenho essa vida e eu vou ficar me martirizando, eu vou ficar o tempo todo preocupada com o meu corpo, com a minha pele, com o cabelo que tem que estar perfeito, não vou usar um biquíni na praia porque eu vou ter vergonha de quem eu sou. Sim. Não vou. Então, a partir do momento que essa ficha caiu, tudo meio que deu uma mudada, sabe? Eu falei, não, Sim. eu tenho corpo gordo sim. Ah, achou ruim. O problema é meu, não o é famoso seu. tacho quebra-barraco. Quem tá comendo não tá reclamando. Quem tá comendo não tá reclamando, então. Mas é. A cara... Mas é verdade. E então, assim, aí eu passei a ser muito mais feliz no sentido de me sentir dona de mim. Sim. Sabe? Me sentir confiante de eu vou usar um cropped, então eu vou usar um cropped. Sim. Eu vou usar um vestido curto, eu vou usar. Sim. Ah, eu não vou em tal lugar porque eu tô me sentindo envergonhada com o meu corpo, não vou. Sabe? Sim. E aí, a partir do momento que você começa a tomar consciência das suas características, das suas diferenças, Sim. daquilo que é realmente seu, da sua personalidade, Sim. das suas miúcias, sabe? E você começa a falar, beleza, isso é meu e eu não vou renegar isso, Sim. que tudo começa a fazer um pouquinho mais de sentido, sabe? Sim. Bom, resumiu o podcast. Resumiu. Não precisa mais falar nada, gente. Resumiu, mas existe um recorte nessa história que quem vai trazer pra nossa mesa é você. Eu? Por quê? Ai, meu Deus. Somos duas mulheres aqui. A Cacau Ok. como uma mulher gorda, eu como uma mulher preta, a gente tem questões semelhantes. Você é o único homem que Sim. pode falar aqui nessa mesa hoje como foi o Uma pessoa pra impacto, representar os homens. como foi pra você, como é pra você essa questão da pressão estética masculina, essa exigência da Aham. masculinidade. E hoje muitos homens aderiram à harmonização, Sim. ao estético, né? Meu avô diria que é tudo viado. Que meu avô se cuidou, viado, Uhum. né? Então, Limpou a bunda depois que tá viado. viado. Quem limpa a sala quer visita. Exatamente, era tipo isso. E hoje a gente já conseguiu abrir muito mais o diálogo, muito mais a diversidade do que é ser homem, Uhum. mas gostaria que você trouxesse mesmo a sua vivência Eu do acho hoje, importante dessa recortar que, assim, a pressão estética que qualquer homem na história do mundo sofreu ou sofre não é um terço do que a pressão estética aplicada a mulheres, porque a gente sabe do quão machista é a nossa sociedade e de como o patriarcado age em cima da vida das pessoas. E Sim, a pressão estética não é exceção a isso. Porém, existe. Você pegou no ponto perfeito, assim, do tipo, o mito de que se o homem se cuida, ele é viado, se o homem se cuida, enfim. Por quê? Porque justamente por essa pressão estética não estar acima de homens
héteros, brancos, cis, e essas pessoas terem uma estética mais largada, sabe? Não se Uhum. importarem tanto com isso, quem vai nessa contramão é associado à mulher. A Sim, feminilidade. A feminilidade. E mulher é ruim, não pode ser, sabe? Sim, Se é sim. mulher, você é menos, Sim. entendeu? Então, é associado, às vezes, a uma transgeneridade que não tem nada a ver. Tem nada a ver, Eu lembro que sabe? existia até um termo que era metrosexual, quando Existe- você era o homem Nossa, hétero, Gente, existe um mas tempo que na se história cuidava. em que se você era um homem que se cuidava, tinha que ter um nome pra... Termo. Amor, se tinha que você ter um fazia termo pra te descrever. sobrancelha, se fazia sobrancelha, era um metrosexual. Tinha reportagem no Fantástico, Sim. no Domingo Os Espetacular. novos homens É, metrosexuais. quem são os metrosexuais? Gente, como se fosse uma orientação sexual na época, Os sabe? caras estavam, tipo, só cuidando da Fazendo o mínimo. Tava Fazendo o fazendo o mínimo. mínimo. né? cutícula, deixando aquela unha bonita. Fazendo Tirando uma base, acabou, pronto. os monte de pelo O debaixo pelo do que sai sobaco. daqui. Não, Era aí só isso. E tinha- tinha um termo como tinha se um fosse creme um pro gênero à parte. Só tinha um creme pro rosto, passava uma É. pomada no cabelo, entendeu? E tinha um Entendeu? termo pra vocês entenderem o quão mais demonizado foi homem se cuidar. Sim. E a contramão disso, quem é homem e não performa a masculinidade como é esperado na sociedade, né? Tem feminilidade, é afeminado, ou então não tem a orientação sexual da maioria dos homens, então não é hétero, pode ser bi, pode ser pan, pode ser gay, enfim. Sofre uma coisa, sofre um recorte, uma coisa parecida de pressão estética Sim. dentro dos meios que estão inseridos. Então, dentro do meio LGBT, muito por conta do... Você passou a vida inteira sem ser aceito dentro dos lugares onde você frequentava, na escola, nos rolês que você fazia, dentro da sua família, muitas vezes. Você não era aceito, você não era parte, você era excluído. Acho que nós três temos um pouco de cada um desse lugar de Os fala. excluídos, amor. Losers. É. Nós somos os losers. Os glis, Sempre né? fomos. O clube glee. Mas por ser preto, por ser gordo ou por ser afeminado, sabe? Sim. Tipo, você já não é aceito dentro. Sim. Ninguém do- aqui segue padrão nenhum. Nenhum. E aí, dentro do meio LGBT, meio que é colocada em cima de homens gays ou de homens bis, enfim. De que as pessoas, ou de pans, enfim. Mas que as pessoas dentro desse meio precisam estar de acordo com um padrão estético aceitável para também, mesma coisa, se relacionar, pra não ser, sabe? Então, os caras que se relacionam no aplicativo, só que não aceita afeminado. Sim. Entende? Sim. Ou é a coisa do sigilo e tal. Existe o padrão de beleza, ele se aplica mesmo que para o grupo LGBTQIAP+. Sim. Porque ainda são pessoas, ainda são E que atravessados estão por imposições. performando a heteronormatividade. Normatividade, Entendeu? sim. Então, Aquela coisa do, não, eu não tenho problema com gay, eu tenho problema com com viado. com bicha, É. entendeu? Mas, às vezes você fazendo o mínimo, você já tá sendo taxado. E, ao mesmo tempo, também pessoas que não performam os corpos ideais dentro desse meio. Então, o padrão, o gay padrão de academia, sabe? Sim. Ele vai receber o bomba- muito mais atenção. Não, ele vai se relacionar com muito mais Com gente, quem- ele, certeza, ele, na verdade, sabe? tá na posição de escolha. Exato. Pro resto, cabe muito E espaço ele é de o ser que vai escolhido. ser aceito na mídia, ele é o que vai aparecer na novela, ele é o gay que dá pra aceitar, Gay gatão. entendeu? Ele é o que não dá pinta, ele é o que, sabe, é passável. Sim, Assim sim. como acontece com mulheres trans também, existe a Sim, passabilidade, sobre entendeu? totalmente pautada na feminilidade, só na questão É, estética, então a né? transgeneridade, ela tem vários espectros dentro dela, entendeu? Sim. Então, se você é uma mulher trans, mas ao mesmo tempo você não é tão passável, você vai sofrer muito mais do que quem assistiu Pose, né? A Angel. Sim, Era a história isso. da Angel. Entendeu? Ela conseguia estar em meios que outras mulheres trans Não naquela conseguiam. história não conseguiam.
E, Por ao mesmo performar, tempo, né, por mais performar a feminilidade. feminilidade, por ser passável como mulher de verdade, né? Sim, sim. Então, é a mesma coisa. Tipo, a estética pauta onde você pode entrar, onde você não pode entrar. Como você é Total. aceito dentro de um meio ou não. Como você se relaciona na sua vida. Sim, Os locais que vão te olhar torto ou não vão te olhar torto, sim. entendeu? E às vezes isso vai partir ou de um corpo gordo, ou de um corpo fora do padrão, ou de uma pessoa com deficiência, ou Sim, pela cor da pele. sim, Entendeu? Coisas que não são sim, perto do padrão da estética. sim, E, enfim, isso atravessa os homens também, sim. sabe? Atravessa homens, atravessa não binários, atravessa mulheres de uma forma não igual, porém Sim. ainda atravessa todos esses meios. Os pilares do que a gente entende como padrão, eles ainda são muito presentes, né, em todos os Uhum. grupos, todas as bolhas, assim. Eu, com esse assunto, eu tenho várias questões pessoais e questões que estão mais num lugar de questionamento. Assim, obviamente, eu nunca fui o padrão, né, apesar de hoje a minha beleza ter um espaço, né, que há 10 anos atrás, por exemplo, não tinha, Uhum. ainda não é um padrão, né. E eu sempre estive muito nesse lugar de ser preterida, de realmente não me enxergar, né. Eu era adolescente que eu ia dormir pensando como que eu podia ficar branca, como que eu É. podia cair num lugar de uma aceitação maior, sabe. E eu sempre tive uma questão de amor e ódio pelo rolê da estética, porque eu acho que ele é muito resolutivo, só que para coisas muito, às vezes, imediatas, Uhum. sabe? Eu fico pensando, por exemplo, Coisas que são se tendências às vezes, né? são Moda. tendências. O que me Isso vai incomoda embora. é que a estética seja tratada como tendência, deixando esse espaço importante como se ele fosse um espaço quase que irrelevante. E no meio disso, existe um monte de irresponsabilidade. Assim, eu já tive muita vontade de harmonizar o meu rosto. Antes de vir a história da harmonização, eu pensava em fazer uma bichectomia, por exemplo. Pensava em colocar peito. Eu tenho um outro lado da moeda, né, o outro lado da sua moeda, que é de sempre ter sido magra, né, tipo, 55 quilos, e sempre ter sido colocado como, sempre ter sido validada em qualquer lugar, tipo, é Uhum. preta, mas é magra. Sim. Então, meio que já tá bom. Se eu fosse uma Você mulher com preta certeza gorda, já ouviu na vida, do tipo, sabe? você já deve ter ouvido isso na vida. Nossa, que ódio, você come e você não engorda. Com Eu queria ter certeza. E isso, ao mesmo sabe? tempo sendo sexualizada, né? Dentro de um estereótipo racista mesmo, Muito, e muito. sabe? E assim, se eu tivesse tido acesso financeiro para uma harmonização há alguns anos atrás, provavelmente eu teria tido. O que me barrou, na verdade, foram as pessoas ao meu redor trazendo cada uma um pouco de consciência. Aí eu passei a pensar, tá, vamos entender o porquê que eu quero mudar? Será que ainda é um resquício daquela Tawane que queria ser uma mulher branca? Uhum. Né? Porque tudo que eu tenho hoje está totalmente atrelado a ser uma mulher negra, né? E aí, dentro disso, começou a me incomodar muito no rolê da estética, que eu percebi que os meus estereótipos, que inclusive sempre foram piada, como, por exemplo, o tamanho da minha boca, boca de cacau também, sabe? Quando eu vi as coisas que fazia nego me deixar de lado, sendo aplicadas em pessoas brancas E e sendo elas ficando venerado. como as bonitas, eu falei, Vocês estão me estão tirando. me tirando. Não é possível que eu fui zoada, zombavam da minha cara toda uma vida pelo tamanho da minha boca, pra agora as bonitas colocar um monte de boca e ficar dando close por aí, como se fosse só uma questão assim. De repente achamos a boca bonita, porque não é. Isso veio muito num momento onde as mulheres brancas estavam
num rolê de apropriação, de que eu não sei o que se passou na cabeça das mulheres brancas da indústria, das influencers, que participaram de todos esses processos, como colocar bunda. Foi um negócio meio... É que eu não vou saber o nome da menina. A Jenner, a Kylie Jenner. Kylie Jenner. Sim. Que a menina, você vê uma foto dela do passado, você vê uma foto dela agora. É outra pessoa, gente. Ela renasceu. E não teve plástica, e Não não teve teve. nada. Aquela boca de CD player. É só, né, como elas dizem, não, só aperta assim a minha boca. E ela fica. Sabe, tipo, eu, por exemplo, quem me acompanha sabe, eu sempre consumi mesmo as Kardashians por muito tempo, até de forma indireta. E aí, quando eu comecei a criar um pouco mais de consciência racial, né, letramento, porque nenhum de nós tinha 10 anos atrás a consciência, o conhecimento que a gente tem hoje, né? E aí, quando eu comecei a perceber que, então estão vangloriando mulheres brancas porque agora elas querem ter boca, porque agora elas vão trançar cabelo, porque agora elas vão colocar cabelos cacheados. Vão colocar bunda, vão agora colocar elas peito. vão colocar a bunda e o peito. Assim, colocando os estereótipos de forma completamente invertida. E sem dar créditos minimamente, tipo, no sentido de... Olha, realmente é uma estética que por muito tempo estava muito presente no racismo, na exclusão no geral, e agora a gente tá entendendo um pouco mais o nosso contexto, e entendemos que não é feio ter boca grande, sabe? Se tivesse uma coisa mínima, assim, existe sim a referência das mulheres pretas na nossa estética, sabe? Sempre admiramos a fulana, a ciclana, a beltrana, queremos ser como ela, sim, no sentido de que, cara, toda mulher preta vai falar pra você 10 brancas que queria ser. E aí a mulher branca, quando ela quer ser uma mulher preta, ela não fala o nome de uma. Ela não cita ninguém, sabe? Ela fica só no... É natural. E quem consome, que é onde me irrita, quem consome sabe menos ainda. Aí, por exemplo, eu já não consigo discutir com o fã da Kylie Jenner, porque ele acha que pra ela é uma questão de liberdade, é uma questão de, ela não se sentia, ela bem branquinha, bem riquinha, ainda não se sentia bem. Bom o suficiente. Sabe? Posso puxar um conceito aquele, né? Sempre abrindo livro. Mas, enfim, quando eu tava na faculdade, eu não lembro se foi em teorias da comunicação, enfim, fiz rádio e TV, tá, gente? E não sei se foi em qual matéria que foi, mas eu estudei o conceito de os novos olimpianos, né? Sim. Que era um cara que tava estudando teoria da comunicação na época, tipo, agora nesse século passado, e ele quis dizer isso sobre as estrelas de Hollywood, principalmente da era de ouro de Hollywood, porém é super aplicável hoje em dia. Sim. É o Edgar Morin ou Morin, não lembro se ele é francês. Pesquisem. Edgar Morin, que se escreve. E os novos olimpianos, basicamente, eles escrevem, basicamente fazendo a transposição do conceito dos deuses gregos para a sociedade atual. Os novos olimpianos seriam as pessoas de Hollywood que hoje seriam influencers, que hoje seriam as pessoas que são... espelho, de alguma forma. Espelho dentro da cultura de massa. Sim. Né? Que a gente tá consumindo mesmo que a gente não queira, que a gente não conheça. Então sempre você vai parar pra pensar, pô, por que... Você sabe quem é a pessoa sem nunca ter assistido nada dela. Se ela é um cantor, você nunca ouviu uma música dela, mas, enfim, nunca viu um filme dela. E ela tá na sua tela, ela tá na notícia, ela tá de algum jeito. Isso é cultura de massa. Isso é empurrado mesmo, consciente ou inconscientemente, pelas pessoas como no geral, mas principalmente pela mídia, antes tradicional, agora mais difundida, para que essas pessoas sejam símbolos do que se fazer e do que a gente quer ter. Então, a gente quer ter tanto dinheiro quanto elas, a gente quer ter a casa delas, a gente quer ter a influência delas, mas ao mesmo tempo a gente quer ter o corpo delas, a gente quer ter a boca delas, o peito delas, a bunda delas. Sim. A gente quer performar isso de alguma forma e
interessante essa coisa, né, de olimpianos e semideuses, porque vai ser sempre vendido pra você uma ideia de que é possível chegar até lá. Porque é isso que possibilita você começar a se modificar. Você Uhum. começar a gastar dinheiro. Sim. Então, a pessoa sempre vai estar sendo vendida uma ideia de que ela chegou lá de alguma forma. Que ela era de uma origem humilde, ou então que ela era a mais feia do pedaço, que ela era a mais excluída, mas ao Sim. mesmo... No caso de Hollywood, né? É aquela que não era aceita em nenhum lugar, não sei o quê, daqui a pouco fez um teste, alguém conseguiu ver o potencial dela, e ela se tornou a maior estrela de Hollywood, que ganha milhões, e que dita a moda, que dita a estética. Então, Uhum. esse conceito da cultura de massa é para que a gente se identifique, eu posso fazer, eu posso chegar lá, e principalmente que a gente gaste. Sim. Se eu posso ser igual a ela. Aliás, o setor da estética, ele aqui no Brasil, ele movimenta muito dinheiro, Muito assim, dinheiro. muito dinheiro. Pra vocês terem ideia, tipo, aqui a gente já foi o top 1 mesmo na economia da estética. E todos os pesquisadores falam que tem muito mais pra crescer, E não pra somente chegar. no quesito, tipo, pagar para fazer um procedimento estético, uma lipo, uma rinoplastia, etc. Não, também o que se vende em perfumaria. Questão Sim, de creme, questão de todo dia um creme maquiagem. novo pra um Não, a gente problema tá falando novo. do final da régua, mas tem o começo da régua que, em vez de ser o preenchimento labial, vai ser o batom que formiga Aumenta a a boca e boca. aumenta, entendeu? Sim, porque a estética, ela vai se ramificando pros acessos, né? Então, Exato. dependendo de quem você é, você faz uma lipoled de 65 mil. Dependendo de quem você vai fazer uma lipo sem corte na clínica do bairro. Dependendo, você vai Sim. fazer a drenagem linfática, sabe? Que é um pouquinho mais barato. Exato, mas assim, o Dependendo, você vai tomar o chá ponto... da blogueira. Entende? O ponto, no geral, não é exatamente como a gente vai renovando a estética e adaptando a estética, porque não tá. Aqui não estamos falando sobre quem vale mais, se é o natural ou se é o estético. O artificial. Exato, mas como o artificial atravessa a gente para hoje a gente chegar num lugar onde as pessoas têm o mesmo rosto. Sim. Às vezes até pela mesma agulha. Sabe? Pela mesma mesma agulha. E isso cai num lugar muito de esvaziamento, né? Hoje eu vejo questões assim de a fulana foi mãe. Porém, a fulana já harmonizou todo o rosto dela e não tem traços, por Não. exemplo, de similaridade com o filho, mas a mulher parece 500 outras mulheres Não, da e não só idade isso, como dela. tipo, a mulher acabou de passar pela 5ª gravidez, acabou de ter o neném, e você vê foto dela 2 semanas depois, 1 semana depois, na academia com a barriga chapada. Gente, você E- pensar que isso é natural, É tipo, que bizarro. foi. Ela chegou e é vendido como natural, entendeu? Olha como ela já tá. Você E acha você- que você não consegue E se sendo você não mãe? consegue, é porque você é Você preguiçosa, é você não fez o preguiçosa, você não se suficiente, esforça o você não se suficiente. privou o suficiente. Ou então Sim. você não você tem que dar mais atenção à sua saúde, sabe? Sim. Porque Mas- você cuida demais do seu filho. O ponto que a Tal traz de esvaziamento é realmente um esvaziamento de personalidade. No Uhum. sentido de você quer tanto se sentir aceito que você coloca de lado todas as suas características individuais para falar, bom, todo mundo que a blogueira, a artista, a atriz que tem o cabelo tal, ela recebe muito mais curtida do que a que tem o cabelo parecido com o meu. Então eu vou deixar o meu cabelo parecido com ela porque eu vou ser muito mais aceita. Sim. A menina que tem o tipo físico parecido com o meu, ela recebe muito menos atenção, muito menos patrocínio, muito menos. Tem muito menos gente querendo ela no sentido romântico também, Sim. do que a outra menina que tem um corpo completamente
diferente do meu, então eu vou me aproximar daquilo que é diferente, porque eu vou conseguir ser melhor aceita. E isso acaba passando de fato por um esvaziamento, sabe? Sim. Quantas vezes você não vai, tipo, não passa pela porta de uma balada e estão todas as meninas iguais. É o Nossa, mesmo delineado, é o mesmo cabelo preto, liso, jogado pra trás, chapado. chapado. É a mesma vestidinho mid não, é Sim. aqueles tubinho. Sim. É a mesma sandália. Ou então short jeans. Ou Isso, seja, assim, a gente ainda tá no quesito vestuário, Não, e né? a gente Dentro não dos tá. exemplos. É, Mas se a não tá gente for criticando pegar também, importante. todas a gente as não tá pessoas. falando que essa pessoa tá errada de se sentir pertencente, entendeu? Na verdade, ela só Mas quer é se sobre sentir pertencente. a pessoa que não se sentir pertencente e entender minimamente o porquê. Mas assim, para Exato. além do vestuário, tá todo mundo com a mesma lente. Isso gera Aham. status, porque todo mundo sabe que estética algum dinheiro custa. sim, Então, às vezes, você é a pessoa que vai chegar mais simples. Mas dependendo de como for o seu rosto, todo mundo vai saber que você tem 50 Sim. mil reais pra gastar de rosto. Aliás, eu acabei perdendo um ponto de, assim, eu cheguei a trabalhar numa clínica de estética. Fui Ô, louco. recepcionista, vendia pacotes juntamente com os responsáveis. E, assim, é um problema muito grande que a gente tem quando a gente vê pessoas fazendo as questões estéticas pelos motivos errados. Todos motivados. Ai, terminei com meu marido. É. E mas aí agora é eu isso que quero eu ia- parecer é a isso que eu ia mulher puxar. concorrente, sabe? Tipo, a harmonização quando ela dá certo, gente, ela dá certo. Não tô aqui nem pra discutir isso, mas pra discutir quando a ela gente dá não tá errado. falando que tudo isso é completamente errado e você não tem que fazer. É só o porquê fazer. É, De não, onde vem essa O ponto que eu vontade? ia puxar, na verdade, é que a gente olha muito pra narrativa que a indústria estética fala pra gente de que eles são a solução, na verdade. Sim, Eles são a solução pro sim. problema que você tem. Então, você não tem boca, eles são a solução. Você não tem peito, eles são a solução. Você não tem bunda, eles são a solução. Mas, na verdade, é essa narrativa de que eles são a solução que faz as pessoas se odiarem em primeiro lugar. Exato. Ninguém estaria fazendo se não se odiasse. Principalmente no hoje, que a gente tem os padrões de beleza na palma da mão. E muitas pessoas responsáveis por entregar esse padrão de beleza entregam uma responsabilidade do caramba sem colocar a verdade minimamente de Não tem vamos responsabilidade. vamos fazer Fora coisas mesmo. que Nunca assim, é assim, ninguém nunca assume. Nunca é exposto os riscos de que uma cirurgia... Gente, é cirurgia. Vai ter risco, sim. Ainda mais se você tá fazendo ela por uma questão de não de saúde e estética. Vai ter risco. O lugar que você faz influencia muito, sabe? Sim. Uma cirurgia do coração não vai ser feita em qualquer lugar. Mas, às vezes, uma cirurgia estética vai ser. Isso acontece muito com Botox. Porque Entendeu? dependendo do lugar que você tá, a aplicação de Botox é R$500. E dependendo do outro lugar, ela vira R$5.000. Quem que tá ficando com o produto vagabundo? sim. Que tá pagando menos. Não, Exatamente. e não só isso. É uma coisa, ela é certa. Ela é certa mesmo, assim. Se você se odeia estando com um corpo gordo, você vai se odiar estando magra. O Vai, problema não tá no corpo. vai. Se você se odeia com o cabelo X, você vai se odiar com o cabelo Y. O problema não tá no cabelo. A gente tem essa mania de, como falou, de vende a A solução. solução. Não, tudo se vende como solução. Quando, na verdade, eu boto aí 95 dos problemas que as pessoas enxergam e elas tentam resolver nas clínicas estéticas, elas seriam muito melhor resolvidas com um E psicólogo. custariam E menos. custariam menos. Mas é verdade, porque existe tanto a iniciativa de realmente mudar algo em você, Sim. por trás tem muito mais a ser cavado pra Muito entender a mais. raiz do Não, porquê. totalmente. Você que é uma pessoa negra ou branca, enfim, e tem um nariz Largo. maior, por que você quer fazer rinoplastia? É porque você realmente se odeia e você acha bonito? Ou é porque toda a estrutura diz pra você E que o seu... Ou então, quando não é a questão de solução de uma coisa que você não gosta de você, é também vendido como saúde. Então, a lipoaspiração, ou então até mesmo uma bariátrica que vai ser empurrada pra uma pessoa gorda, pra que ela
às vezes performe mais estética do que saúde, é vendida como uma solução de saúde, entendeu? Sim. Em muitos casos pode ser, sim. Sim, não tô Desde falando que que a bariátrica, pessoa- não tô é. demonizando bariátrica, Desde sabe? que a pessoa esteja, por exemplo, diabética, com várias outras Várias coisas. comorbidades que acabam vindo. Mas muita cirurgia bariátrica é feita por questão estética, gente. Sim. Que não é, às vezes, não vai ser o obeso. Você acha mesmo que a maioria das pessoas que faz bariátrica hoje é obeso mórbido? Que tem problema de locomoção, quilos mortais? Não é, gente. Não vai ser. Vai ser uma pessoa que é obesa, assim, que tá acima do padrão do IMC Do lá. IMC. Só que às vezes não tem problema de coração, não tem problema de hipertensão, não tem diabetes, não tem nada genético ou hereditário que pode desenvolver por conta da obesidade. É basicamente por uma questão do tipo, eu preciso ser magro. Os dois momentos que eu fiquei mais magro na minha vida, um foi na adolescência, por conta de pressão estética. Eu, basicamente, parei de comer, assim, comia só o necessário e só me alimentava quando eu tava morrendo de fome. Porque eu tava ficando adolescente, queria me relacionar com as pessoas e eu era uma criança gorda, então eu precisava ser um adolescente magro. Sim. E a segunda vez foi, tipo, quando eu... uma das únicas vezes na minha vida que eu, assim, passei dificuldade de verdade, que eu tava comendo todo dia miojo com salsicha. Mal não por escolha, né? Não por escolha. Financeiramente. Financeiramente, muito mal, me alimentando pessimamente. Gente, era miojo com salsicha todo dia, que não tem valor nutricional nenhum. Se você falar que eu tava comendo bem, tipo, se você me olhasse e falasse, nossa, ele tá magro, ele tá comendo bem, você ia estar falando uma mentira. E eu lembro de me perguntarem, nossa, mas qual dieta que você tá fazendo? Nossa, você tá magrinho, nossa, você Tô emagrece. duro. Gente, Tô fudido. tô Mas fudido assim, de grana, esse faça isso. é um ponto muito real, assim, e pra mim ele ficou muito claro também quando eu deixei de performar também aquela magreza que você vê o desenho do Do sabonete. tanquinho aqui, a costela aparecendo, sabe? Porque Nossa, lembra de Tumblr? sim, que era as só fotos das meninas as fotos- super magras, você contava aqui as costelas. Nossa, pálida, E- pálida e as costelas E aparecendo, era isso. assim, chegou um momento, eu não sei nem exatamente qual que foi o caminho, assim, mas eu fiquei tipo, gente, eu nem quero também performar mais essa magreza da Tawane de 20 anos. Eu quero mesmo entender quem é essa Tawane de 27, que o corpo dela não é mais o mesmo, as pessoas não elogiam mesmo como antes. Né? Já chegaram a perguntar se eu tava grávida, por exemplo. São cometidas várias indelicadezas quando você Até não tá porque a gente tá ficando performando. velho, cada né? vez mais a gente tá Porque ficando velho. Se entendeu? você é magro é uma coisa, se você é gordo é outra coisa. Mas quando você é um magro que você tá engordando, Aham. você vê as pessoas Já tipo, associa diretamente. Não, então, a- o que de errado tá acontecendo com a vida dela? É. Será que ela tá passando por algum E problema? aí já levam, às vezes, até pra uma questão do mas você tá engordando. E seu marido? Não, tá de falar, tá me comendo do mesmo jeito quando eu era magra. Mas assim, eu passei mesmo a questionar e a me aproximar mais de um corpo mais... Que eu acho que combine mais com o que eu sou. Porque eu não sou a pessoa que, mano, minha vida é meu corpo e eu não quis ser também. Porque chegou o momento de eu pensar, bom, então vamos lá, a gente vai virar garota fit, a gente vai ficar na dieta, como que ou a gente vai lidar com todo mundo desse rolê questionando, falando, nossa, mas se você fizesse uma academia, seu corpo ele ia pegar tão rápido. E eu Nossa, tipo, é Quantas mesmo? vezes eu não ouvi isso? Poxa, sabe? Tipo, Aproveita, você é nova, seu metabolismo ainda é bom. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você emagrecer. E aí, quando você vai ver, a pessoa que tá te falando isso, ela tá na academia dela por conta de um boy lixo ali daquele momento, por questões mal resolvidas Sim. com ela. Pra mim, é sobre estar bem resolvida e hoje, graças, finalmente, eu consigo ser uma pessoa bem resolvida no sentido de falar, amor, seu rosto não é fino, seu rosto não é quadrado, entendeu? Mas você é lindo. Eu Uhum. me vendo, né?
linda, igual. Porém, com dias também decidido em não performar beleza. Sim. Cansei de ir pros lugares pro povo me perguntar se eu tava triste ou brava só porque eu não tava de maquiagem. Eu me maquio quando eu quero, quando eu Fora- tenho humor pra isso. Fora que Sim. vai ter o dia que você vai olhar pro espelho e você vai falar, puta, tô trambuco hoje. Tô. Não tô boa hoje, não tô afim de ficar boa. Eu só... Mas, mas tô é uma afim de ficar delícia boa. também você estar bem Essa com liberdade. estar feio, sabe? Não estar performando o tempo inteiro pra alguém. Porque, desculpa, o povo não performa tanto pra si mesmo, como diz aí, não. Né? É pros Tanto que outros. a pessoa que se mata na academia, você vai no perfil dela, não tem uma foto dela com o corpo todo, tipo, coberto, digamos assim, tipo, de moletom, uma calça, não sei o que, o corpo escondido. É sempre Aham, Sim, aham. com efeito pro Aí eu músculo falo, aparecer. caramba, vocês ainda fazem academia, vocês precisam se esforçar desse jeito Precisa pra sair forçar numa esse foto. gominho, gente. Mas, basicamente, eu acho o rolê da academia um ponto muito legal, assim. Porque ele, basicamente, quem faz academia hoje, muito pouco é por saúde. Sim. Muito mais é por estética, Por sabe? grupo É social. um templo da estética, a academia, sabe? Assim como qualquer. Eu ia falar escritório, não. Consultório de cirurgia plástica, a academia é um templo de estética, sabe? Sim. Quem tá lá pra fazer por saúde mesmo é aquela senhora que você vê que tá no aparelho com um pezinho mínimo por ali. saúde, as pessoas não deviam dar só academia como solução. Saúde é um yoga, saúde é um polidense. Exato, saúde é uma massagem musculação não é a única. relaxante. Gente, musculação não é a única atividade física que você pode fazer. Você pode fazer caminhada, você pode fazer dança, Pular você corda. pode pular corda, você pode. 1 milhão de coisas. Gente, quanta coisa. Pilates, gente, precisa ter uma força do caramba pra Nossa, fazer o Pilates, Pilates tá bom? eu gosto, Bicha. mas é caro. Não, mas Mas é eu difícil. amo. Deu difícil. Gente, você sai mais acabado Vai. e o outro dia você tá com mais dor muscular do que se você tivesse puxado 3 vezes peso a mais do que você aguenta na academia. Você pode fazer ciclismo, você pode fazer tanta coisa, você não precisa estar dentro de uma academia. A academia hoje também é uma desses sintomas de que ela é vendida como a solução de um problema que não existe sem a academia, E- porque a academia é parte do problema, e ela não resolve o que às vezes é mental, entendeu? Sim. Então, é vendido como se a única atividade física possível fosse a musculação, com um pouquinho de aeróbico, entendeu? Porque você precisa ter o corpo da revista, você não pode ter um outro tipo de corpo, Sim. entendeu? Quantos dançarinos não são gordos e, enfim, fazem mais quantos atividade... E quantos são também? Então, quantos... Sim. É Não exatamente posso isso. falar pra você Quantos que eu são? danço mais do que qualquer pessoa gorda só porque eu sou magra, não, amor. É um monte Exatamente. de coisa. E faz mais atividade física do que metade das pessoas que estão na academia, entendeu? Sim. Tem mais condicionamento, tem mais respiração do que metade do que tá lá. Mas dando uma puxada aqui. Eu acho que um dos pontos muito importantes desse podcast é a gente tá aqui pra falar que a gente não tá falando que quem faz academia é errado. Não, é Ou isso que eu que- queria que puxar a mesmo. gente- É, tipo, gente, a não sejam academia- burros, hein? Por Não favor. sejam Gente, não burrinhos. Não tira sejam do contexto. burrinhos. Ou quem faz Ou tira bariátrica. também, mas... Ou quem faz bariátrica está errado. Ou quem faz lipoled está Não. errado. A Ou quem questão harmoniza. é, A gente Já quer parou trazer. pra pensar no problema? onde tá a Isso. conscientização? Se ela existe, tá tudo bem. Uhum. Mas se ela não existe, vamos questionar inclusive os nossos tão amados influencers, as nossas tão amadas celebridades, que inclusive elas vivem uma irresponsabilidade de, para um momento da carreira, um corpo X, para o outro momento um corpo Y. Mas assim, estamos numa era onde, por mais que a diversidade esteja presente, a gente ainda tá num cabo de guerra Sim. com as imposições. E elas vêm hoje de forma sutil. Sutil. Não é comprando a revista Boa Forma com Uhum. 35 chás. Hoje, às vezes, é só uma foto de biquíni numa boa praia. Que você não sabe como tá te influenciando. Mas tá. Exato, mas você acha lindo, naturalmente muito mais lindo. Sim. Né? E assim,
vão afunilando aqui os nossos pontos. E você, se tiver a sua opinião, deixa ela aqui pra gente também. Mas seguindo esse rolê da Cacau de não estamos criticando quem faz, mas quem faz sem consciência, com irresponsabilidade. É aquilo, pode ouvir esse episódio inteiro e no final falar, ainda assim eu quero fazer meu preenchimento labial. Porque a gente não tá aqui pra Faça. convencer ninguém também. Sim. A gente só Faça. tá aqui pra questionar e, assim, eu bato muito nesse ponto. No de que, a partir do momento que você é feliz com você pode fazer a mudança que for no seu corpo. Você Gente, pode a gente fazer não vai ser A hipócrita aqui porque a confiança, gente tá cara. cheio de piercing. tatuagem, tudo. Tem vários símbolos pro seu grupo de pertencimento. E É é aquilo. natural. A partir do momento que você quer uma mudança, que você quer fazer algo que vai te afetar esteticamente, faça porque você se ama, não porque você se odeia. Qualquer coisa que você faz porque você não gosta e você quer melhorar, quer dizer que você tá indo pra um caminho de daqui a pouco você vira um Transformer e você... Mas Porque não vai resolver e no não vai primeiro. resolver no primeiro, Não e aí vai você vai resolver tentar no outra último coisa. Não vai também. resolver, e você vai tentar de novo, não vai resolver. Quando você vê, você se despersonalizou, E assim. sabe? Você virou outra pessoa por conta... Transforma. Você vai virar um Transformer, Não, mas, e assim, mas agora, a partir do momento que você A faz, moral porque da história você desse se... episódio, não vire um Não vire um Transformer. Mas Tem agora, quando consciência. você muda porque você se ama e você fala, puta, eu tô me achando linda. E olha aqui, mas eu acho que ficaria Dá melhor. tem um Vou toquinho fazer- aqui, eu Isso posso daqui fazer vai pra ficar melhorar o mais. meu estilo, isso vou daqui fazer vai isso aqui fazer... por mim. Isso daqui vai fazer com que eu me sinta mais eu, Sim. sabe? Nossa, O perfeito. piercing que eu coloco é porque eu me sinto Mais mais eu. Sim, Quando gente. eu faço. A tatuagem que eu faço não é porque eu me sinto feia sem tatuagem. É porque eu acho que ela agrega a minha personalidade. aquilo Agrega que na eu sua gosto de mensagem ser. como indivíduo, assim. Exato. A roupa que eu uso é porque eu acho que ela diz sobre quem eu sou. É perfeito. Quando você faz isso, você tá se expressando, querendo ou não. Isso. É parte da sua expressão, né? Exato. Como ser humano. Sim. Isso é ser mais você mesmo. Então, tipo, a tatuagem, o piercing, ela vai adicionar um pouquinho mais pras pessoas que te veem entenderem quem é Quem você. E não só isso, mas o procedimento estético, qualquer coisa que você faça, Sim, sim. também é isso. Também é isso. Sim. Se fala sobre a sua personalidade e passa aquilo que você quer passar, ok, tá tudo certo. Mas esteja consciente sobre isso. É uma coisa que eu quero fazer porque eu quero ficar mais bonito, mais, sei lá, ser lido de uma forma que eu acho que faz mais sentido, ou é porque eu vi a blogueira Sim. com o lábio Porque, novo dela. assim, a beleza é, no resumo, a beleza é diversa. Existem vários grupos sociais, sim, existem vários símbolos que nos geram pertencimento, sim, para antes da harmonização, para antes da cirurgia, né? Mas o podcast de hoje ele fica para gerar o questionamento geral de que, assim, temos responsabilidade, afinal das contas, com a quantidade de harmonização sendo feitas por pessoas menores de 25 anos, né? Cirurgias, coisas invasivas acontecendo em pessoas de 18 anos. Isso não é normal e não é eu que estou falando. Os grandes especialistas têm isso como preocupação, sabe? Então, assim... Foram muitos questionamentos, foram muitas reflexões aqui nesse episódio. Dependendo de como for os comentários, a gente vê uma parte 2 em algum A gente outro pode falar sobre moda, formato de conteúdo, como isso porque, acontece. né, a pressão, a associação estética, ela tá sempre aí. Mas, assim... Pondere as pessoas ao seu redor sobre a responsabilidade com elas mesmas, porque às vezes é uma amiga minha, por exemplo, eu conheço tudo que a Cacau falou aqui que ela viveu naquela fase sendo uma mulher magra, eu já conhecia e eu não tinha acesso a isso, eu não sabia nem que era uma dor pra falar, amiga. Não, Sai você dessa, tá entendeu? maluca? Você vai ficar tomando remédio? Pra quê? Pra quem, sabe? Às vezes vem muito desse lugar de uma falta de apoio, porque a gente é muito, é o seu dinheiro, você faz o que você quiser, mas às vezes, não. Adulto também é irresponsável, Opa, tá Exato. bom? como? É assim Deixa que... seu comentário, curte o vídeo, compartilha.
por favor. Sim, assim terminamos o nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Em todas as Eu amei. redes, vocês nos encontram como @copomcheio. Lembre-se de seguir no canal do YouTube, seguir no Spotify, que é onde sai o podcast na íntegra, né? Tanto visual quanto na questão de áudio. E é isso. E também, comentando um outro ponto, através do Instagram, através do TikTok, vocês também encontram as nossas redes pessoais. Sim. E ali a gente também produz bastante conteúdo, tá sempre falando sobre coisas mais pessoais e coisas mais específicas da expertise de cada um, mas que também agregam, também é uma forma de dividir. Vocês perceberam que cada um tem Tem seu seu tom. nicho, né? Cada um é um Pokémon de um tipo diferente aqui. Então você pode ver a gente fazendo as nossas coisinhas mais Pessoais. nós, né? E é isso. Amados. Aqui, me despedindo, Tawane Valentim. Cacau Cavalcante. Léo Menezes. E desejamos que o seu copo esteja sempre meio cheio. Aí a gente criou um bordão já, eu amei. Eu amei o slogan. É lógico, Meu tem Deus. que gravar. O professor Edson ficaria orgulhoso. Ai, nem fala. Eu chutei a câmera. Caramba. Eu gosto que a gente tem uma atração que se dá falta.